Bem, amigos do programa Saúde Entre Amigos, estamos novamente para o último bloco com o Dr. Ruggiero, que vamos falar um pouco de tratamento e algumas considerações que ele gostaria de falar. Sua palavra. Bom, de tratamento, sim, o que a gente tem hoje, né? A oncologia é uma especialidade que nos dá praticamente um tratamento uniforme no mundo inteiro. Os protocolos são bem rígidos, né? Eu sempre digo para os alunos, quando a gente fala na faculdade, a oncologia, ela é praticamente um manual hoje, né? A experiência da gente, né, em reconhecer as doenças, em fazer o estadiamento, né, ou seja, a avaliação sistêmica do paciente, é importante, mas os tratamentos são protocolares. Está bem documentado já. Está bem documentado. Então, a gente tem estudos científicos grandes, sérios, que nos dizem, que nos dizem, para tal doença, em tal estágio, a quimioterapia é esta. Né? E isso segue-se assim uma tendência mundial de uniformidade. Né? As classes de estadiamento, ou seja, de avaliação sistêmica do paciente, também são uniformes. Né? Você falar no Brasil, nos Estados Unidos, na China, a maneira de estadiar os pacientes é a mesma. Né? Você vai classificar eles numa mesma tabela e você vai conseguir então fazer um tratamento uniforme. Então, por exemplo, câncer de pulmão, que é um paciente que já descobriu a doença avançada, já tem uma metástase, a gente sabe qual quimioterapia usar com base nos exames específicos. Independente de idade, sexo, isso varia um pouco, mas já está tudo documentado. Mas você consegue documentar tudo. Então, hoje a gente tem protocolo para tudo. Né? Você pega algumas situações de doenças já avançadas, né? A quimioterapia muda. Pode mudar conforme a experiência do oncologista. Né? Eu prefiro usar mais tal droga do que aquela outra droga, mas no tratamento que a gente chama de paliativo, que é aquele lá que a gente quer aumentar as chances do paciente de viver mais e melhor, né? Que é a ideia. A exposição às drogas às vezes não faz diferença na sequência que você expõe ao paciente. O que é importante é você expor a todas as drogas, de uma maneira sequencial às vezes, uma depois da outra ou associadas, mas você expondo as mesmas drogas, o paciente vai ter o mesmo resultado em qualquer lugar. Então, o que é importante hoje? O importante é você mais ou menos seguir os protocolos. Isso é fundamental. Não inventar tratamentos da sua cabeça, né? Sim. Então, quem assim, por exemplo, no meu treinamento foi todo em Porto Alegre. Hoje, Porto Alegre e São Paulo são os principais centros de câncer do Brasil. Né? Nas outras áreas também, acho que Porto Alegre está muito... Na oncologia a gente tem, assim, hoje 2 centros, né? Porto Alegre e São Paulo, que é o que dão o norte, assim, da oncologia no país, né? Nos congressos e tudo, a gente vê a maioria dos palestrantes desses 2 locais. E basicamente hoje, assim, a gente tem serviços que fazem os seus manuais, né, que nos traduzem os manuais de outros países e conseguem fazer uma rotina. A Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica lançou recentemente um manual para fazer todos esses protocolos, inclusive para pacientes do Sistema Único de Saúde, né? Então, a oncologia hoje a gente fica bem tranquilo em tratar os pacientes, porque tudo é documentado por estudos sérios. Os tratamentos são uniformes. Né? E o que a gente tem ganho agora em tratamentos são as terapias novas, né? Que não são quimioterapias. Uma vez a gente fazia só quimioterapia, que é aquele tratamento que vai lá na célula e quando ela está se dividindo, destrói o DNA, que é a base de uma célula, né? Da base de toda a divisão celular. Então a quimioterapia destruía o DNA. Hoje a gente tem tratamentos que pega uma proteína que está na membrana celular e esse remédio vai bloquear aquela proteína, porque aquela proteína desencadeia os estímulos para a célula se dividir. Isso a gente chama de terapia-alvo. E já está disponível para mama, para pulmão, para cólon. Né? A gente já tem várias doenças, inclusive assim, hoje tem umas 30, 40 pacientes usando essa terapia no SUS, aqui em Joaçaba. Sequelas menores. Sequelas menores, tratamentos mais potentes, né? E dirigidos para aquelas... Então a gente já está conseguindo usar para um grande número de pacientes esse tipo de terapia. Inicialmente associado à quimioterapia. Né? Hoje, isso que eu queria perguntar, sempre radioquímio, só rádio?
Tem como explicar um pouquinho? A radioterapia é um tratamento bem local. Tá. Né? Então a rádio a gente diz assim, para que fazer radioterapia? Para coisas localizadas. Tá. Imagine um quadrado, Tá. a radioterapia vai atuar só dentro daquele quadrado. Tá. Certo? Certo. Então é um tratamento local. Por exemplo, uma paciente operou a mama, tinha um câncer de mama, mas não tirou toda a mama. Tá. Fez só um quadrante. Então aquele resto da mama que sobrou é uma mama doente, a gente considera que tem que ser irradiada para fazer a proteção local. Tá. Então a rádio, mais ou menos, ela teria o papel local de uma cirurgia. Tá. A químio, como ela vai na veia e o sangue vai por tudo, a quimioterapia é um tratamento que a gente chama sistêmico. Né? Perfeito. E esses anticorpos monoclonais, esses tratamentos alvo dirigidos, esses são associados à quimioterapia. Então a quimioterapia continua com o seu efeito e a gente ganha mais uma arma para combater essas doenças. A maioria deles é aprovada para doenças mais avançadas, né? Que já se espalharam, como o pessoal costuma dizer, né? Sim, que já tem metástase, mas eles estão sendo trazidos para uma situação curativa. Então, em linfoma, né? A gente já tem medicação curativa para linfoma. Essa da mama que os pacientes já estão usando, inclusive pelo SUS, também é curativa. E assim vão se sucedendo drogas. E daqui a pouco essas drogas estão também com o objetivo de cura, né? Que toda pesquisa em oncologia começa com os pacientes paliativos e depois vem para os curativos. E hoje a gente já está com drogas assim à disposição para várias doenças. E se a gente for ver os centros de pesquisa no mundo, né, dos laboratórios, o que a gente tem entrado em contato, todas as drogas novas, assim, 90% das drogas novas que estão sendo pesquisadas, estudadas e prontas quase para aprovação, são drogas terapia alvo-moleculares. Quimioterapia nova prevista para ser lançada, quase nada. A oncologia está partindo para isso aí. Então você pega o tumor, analisa biologicamente como é esse tumor, quais as mutações que tem, quais os genes alterados e desenvolve tratamento especificamente para isso. Você não dá mais um tiro de canhão numa laranja. Você vai tratar especificamente aquela alteração genética que faz com que aquelas células se tornem mais agressivas. E isso reverte essa agressividade. Bom, pessoal, não sei muito mais coisas. Dr. Ruggiero sabe falar muito bem, como vocês viram, e está muito bom o papo, mas só são 3 blocos, mas nós vamos voltar, amigos. Muito obrigado. Vou deixar as palavras, as considerações finais ao Dr. Ruggiero, agradecê-lo pelo seu tempo, que é escasso, por estar aqui falando sobre um assunto interessante e que nós precisamos voltar aqui. Se ele ceder mais um tempinho, um dia nós vamos voltar aqui logo para ele esclarecer mais coisas. Muito obrigado pela sua presença e pode... Muito obrigado, eu que agradeço, né, a possibilidade de explanar um pouquinho sobre essa doença que ainda é um mito, é um tabu, né? E quanto mais a gente fala, quanto mais a gente esclarece a população, é melhor para a saúde da população. E eu fico sempre à disposição, né? Muito obrigado. E a mensagem é assim, ó, quem puder, né, ou quem for se conscientizando que a prevenção é o melhor caminho. Muito obrigado.